Bom, e dando continuidade aí ao Messias, né, no capítulo ao Messias, ao vídeo número 2, né? Vamos lá, vamos já seguir então. Bom, Paulo também afirma em Efésios: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios, eu não vou ficar copiando e colando, gente, já fiz no primeiro vídeo isso daí. Eu vou falar os lugares, depois a pessoa dá um pauzinho aí, vai olhar nas escrituras, né? Então vamos lá. Por isso diz, subindo a Efésios capítulo 4, tá bom? Leia inteiro, tá bom? O capítulo eu vou dar, os versículos não vale, mas vale você ler o capítulo todo, porque daí você vai pegar desde trás, né? O contexto todo. Eu estou pegando só o lugarzinho que fala a respeito, mas se você ler tudo, você vai até saber mais que eu, porque você vai pegar tudo. Eu estou pegando só o pedacinho que é o que interessa aqui pra gente agora. Então vamos lá. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Ele está citando o Salmo 68. Paulo cita o Salmo 68 quando ele fala isso daí. Salmo 68 diz assim: tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Criador, o Pai, habitasse entre eles. O Pai é Espírito, lembra? Lembra que quando ele falou, enviarei um outro Consolador? Bom, eu vou ler o comentário aqui, que vai clarear um pouquinho mais. O salmista está falando das obras do Pai. Literalmente, né, o Pai, o Criador. Paulo, no caso Shaul, em seguida toma essa designação e a interpreta como a obra do Salvador, a obra do Messias, em sua ascensão ao céu. Na obra redentora do Messias, ele dá dons aos homens e leva o cativeiro, os que morreram no pecado e cativo, agora livres no Messias. A obra do Pai é novamente atribuída ao Messias. Essa é quem fez a obra do Pai, foi o Messias, ou seja, o próprio Pai. Vamos começar um breve exame aqui nessa parte. Isso aqui agora nós vamos pegar um pouquinho mais pesado aí, tá? Em João capítulo 1 fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai, com o Criador, e o Verbo era o Pai. Ele estava, eu estou substituindo Deus, que é grego, que foi blasfemado nas Escrituras, por Pai, por Criador, né? Pelo Soberano, pelo Altíssimo, todos os nomes atribuídos a aos nomes que devem ser atribuídos ao nosso Pai. Não Deus, que Deus é uma coisa grega. E existem vários deuses, né? E o Pai seria mais um. Para os gregos é mais um. Então, por isso que eu não falo mais um, mas eu falo o único, o soberano, o Altíssimo. Então eu falo Pai. Às vezes eu falo soberano, às vezes eu falo Altíssimo. Isso é conforme está o texto ali melhor, né? Então no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Pai, e o Verbo era o Pai. O que é verbo? Verbo é palavra, é o som que sai da nossa boca, é o verbo. Até hoje em dia tudo diz, né? Isso foi por escrito ou foi verbal? Ou seja, por verbo. O verbo é a palavra, é a voz do Espírito. Tá entendendo? A voz do Espírito, o Messias. No princípio, esse verbo, o Messias, estava com o Pai, e ele era o Pai. Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo verbo do Pai. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque é o verbo que dava a ordem. Façamos o homem. Por que façamos? É o verbo do Pai. O verbo aqui mencionado é o Messias.
João utiliza uma efetiva designação de Logos eterno, a fim de que sua audiência gentia, ele falava isso aos gentios, né? Romana, na realidade, ficasse convencida de que o Verbo eterno, o eterno Logos, era aquele que desceu do céu. Essa seria, e de fato foi, uma ferramenta efetiva no ensino aos gentios aristotelianos e platônicos sobre o único e verdadeiro Criador. Vemos aqui que o Verbo eterno é o próprio Criador, porque o Verbo era o Pai, estava com o Pai e era o Pai. O texto grego não permite uma tradução de um Deus, mas somente de Deus, como está lá, texto grego, por isso que eu falei Deus agora aqui, né? Mas a ideia é falar assim que o Salvador, o Messias, era um Deus, ou como um Deus. Isso é uma tradução errada. O texto grego mesmo já não permite esse tipo de tradução, imagine, né? Deveria permitir, porque é tudo pagão, para destruir tudo, né? Mas o mesmo texto grego não permite essa tradução. As testemunhas de Jeová assassinaram o texto grego aqui e também negaram a sua tradução nos versos seguintes. Por exemplo, se o texto diz um Deus, então essa tradução deveria ser usada no restante do capítulo. Não é verdade? A mesma construção usada no verso 1 é também usada mais 13 vezes no capítulo, nesse mesmo capítulo, referindo-se ao próprio Jeová. Segundo o testemunho de Jeová, lá está escrito, eles escreveram Jeová, né? Mas referindo-se Jeová ao Pai, ao Criador, né? Ora, se as testemunhas de Jeová traduzem o verso 1 como um Deus, então deveriam traduzir os demais 13 versos sobre Jeová como sendo ele um Deus. Contudo, elas não o fazem, porque isso iria prejudicar a sua falsa ambição teológica. Elas simplesmente negam que o Messias, né, que o Salvador, é o Pai, traduzindo horrivelmente o verso 1 e depois traduzindo corretamente o restante da passagem, visto como esta se refere ao Pai, né? Aqui está dizendo a Jeová. Esta é uma interpretação satânica, a fim de negar a divindade do nosso Messias, do Verbo. Em vez disso, o Verbo é o Pai, vindo do Pai e Criador de todas as coisas. Ele é o eterno Verbo do Pai, o exato Logos do próprio Pai, o qual veio à terra. Tá, Logos aqui também é grego, né? Mas pronto. O qual veio à terra em forma de homem, a fim de salvar o seu povo. As coisas do Pai, irmãos, é muito simples. O homem complicou, fez um monte de mirabolâncias aí para complicar tudo. Mas se você ler as Escrituras, as coisas do Pai é simples. Não vamos complicar mais, né? Ou melhor, vamos sair da complicação, que nos complicaram tudo e continuam complicando aí. Mas vamos ler. Eu vou ler mais, tá? Depois da mesma passagem de João, encontramos o verso 14 declarando: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai, cheio de, aqui está blasfemado, cheio de graça, né? Mas cheio de benevolência, cheio de amor e de verdade. Ora, João não apenas afirma que o Verbo é o Pai, mas explica que o Verbo mantém toda a glória do Pai, pois é o unigênito Filho do Pai. O Verbo desceu do céu, habitou entre os homens, e sua glória, a glória somente do Pai, brilhou entre nós por algum tempo. Sabemos disso, visto como esse Verbo eterno era a forma do próprio Pai, conforme Filipenses, em Filipenses capítulo 2, explica:
que sendo em forma do Pai, não teve por usurpação ser igual ao Pai. Entendeu aí Filipenses? Filipenses capítulo 2, tá? Não vou passar versículo, tá, mas tá bem no começo. Que sendo em forma do Pai, não teve por usurpação ser igual ao Pai, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, para ganhar os homens. Que nem Paulo se fez debaixo da lei para ganhar os que estavam debaixo da lei num certo momento da vida dele, depois não mais. Shaul, né, Paulo? Shaul está falando do Salvador, do Messias. O Messias é o Pai. Por isso ele não achou que era usurpação ser igual ao Pai. Se ele era o Pai. Ser igual ao Pai é ser o Pai. Pensem sobre os atributos do Pai e na incomunicável natureza dos seus atributos. Somente o Pai pode se igualar a si mesmo, mas o Pai tomou a forma de homem e foi feito à semelhança dos homens, para salvar os homens dos seus pecados. Paulo não confunde as palavras sobre o Pai manifestado em carne de homem, quando ele diz em 1 de Timóteo: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Esse daí já passei no outro vídeo, né? Eu só estou lendo porque é uma sequência aqui. O Pai se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Quem foi manifestado em carne? O Pai manifestou em carne. Carne de quem? Do Messias não, né? O Messias é outro. Então foi na carne de quem? Foi o Pai. Não foi um ser semelhante ao Pai, mas o próprio Pai. O Pai tomou a forma de servo, adotou em si mesmo uma nova natureza, que antes não havia adotado, uma natureza humana. Sabemos que o Messias é o Salvador dos cristãos, né? Hoje em dia usando a palavra blasfemada aí, cristãos, né? Os do caminho, né? As da salvação, os escolhidos, né? Eu não gosto de falar os escolhidos, porque dá uma impressão de que o Pai escolhe um e escolhe o outro. Não, se eu falar escolhido, são aqueles que escolheram a salvação, porque a salvação foi dada a todos, mas nós devemos permanecer nela. Então nós escolhemos, nós temos o livre-arbítrio. Podemos permanecer na salvação que o Messias nos deu com a sua morte, ou nós escolhemos sair da salvação e querer as coisas desse mundo, as coisas físicas desse mundo, a concupiscência, né? O pecado, o amor, a impiedade, no caso, a falta de amor ao próximo, a iniquidade, cometer o paganismo, ir após outros deuses, negar a divindade do Messias. Tá tudo ligado. Nós podemos ir pelas coisas do mundo, seguir homens e não seguir as Escrituras. As Escrituras estão claras na nossa mente aqui. Só não vê quem não, só não escuta quem não quer escutar, e enxerga quem não quer enxergar, porque está tudo nítido aqui. Mas vamos continuar, não parou aqui. Sabemos que o Messias é o Salvador, né? O nosso Salvador, os que escolheram a salvação, permanecendo na salvação. Sabemos por inúmeras passagens do Novo Testamento, né, da Nova Aliança, que os apóstolos acreditavam que agora vem o texto tirado de Atos capítulo 4. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isto é axiomático para os apóstolos. A pessoa que escreveu isso daqui gosta de usar palavras complicadas e principalmente gregas. Mas mesmo assim está falando uma coisa boa, né? Provando aqui com as escrituras o que interessa.
O Messias é o Salvador. É o seu sacrifício que salva os homens. Em Atos capítulo 20, vemos o registro de Lucas sobre a obra do Messias ser atribuída ao próprio Pai. Tá assim, Atos capítulo 20. Olhai, pois, vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, sobre que o Pai, porque o Pai é Espírito, Espírito Santo, porque é o Pai. O Pai é santo e o Filho é santo. O Pai e o Filho é um só. Então vamos traduzir aqui, vamos colocar as palavras corretas, sem essas blasfêmias, sem esses desvios, para sempre colocar o Pai é um, o Espírito é outro e o Filho é outro. Não, pessoal, vamos sair fora dessa complexidade que foi imposta a goela abaixo a nós. Vamos ler conforme é. O Messias falou, o Pai é Espírito, então acabou. Será que eu vou ter que colocar o texto lá da Samaritana, que ele fala, que a Samaritana pergunta para ele, olha, nossos pais, nossos antepassados adoravam no monte, e nossos pais adoram em Jerusalém. Onde nós devemos adorar? Em Jerusalém, onde tinha o templo, adorava no templo. Onde nós devemos adorar o Pai? E o Messias responde, chegará o tempo, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em entendimento e em verdade. Por quê? O Pai é espírito. Por isso que ele assim deseja que o seja adorado em espírito, ou seja, em entendimento. Tá? Se precisar desse texto, escreve aí olha, eu queria saber onde fica esse texto aí. Eu encontro e ponho o texto aí. É que tem coisas que são tão ultrapassadas, não é ultrapassado, são tão batidos assim que a gente já sabe tanto de cor, e que às vezes não tem necessidade, mas se tiver necessidade eu ponho, não há nenhum problema. Até porque a coisa que eu mais odeio e sou contra são falácias, né? Falácias. Nós estamos lendo as escrituras aqui. Então em Atos capítulo 20, está falando assim, olhai pois vós e por todo o rebanho que o Pai vos constituiu anciãos, pessoas sábias, pessoas mais velhas, sábias, que aqui está blasfemado para o grego bispo. Bispo é palavra grega, que significa anciãos, né? Para apacentardes as pessoas. Aqui está a igreja, mas é a igreja mesmo, só que igreja é uma palavra grega. Lá era os do caminho, ao rolial, né? Para apacentardes o povo do Criador, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O Pai resgatou o povo com o próprio sangue. Ele é o próprio Pai. Ele comprou o seu povo, né, com o seu próprio sangue. O Pai tem sangue? Sim, ele tem sangue pela natureza humana do Messias. Ao vir à Terra como Salvador, como Messias, ele tem pela natureza humana sangue. Ele morre e o seu sangue é considerado como o sangue do Pai, o sangue do Criador. Eles são sinônimos, são sinônimos. Desse modo os cristãos, né, os do caminho, são remidos da condenação eterna pelo sangue do próprio Pai. Certo? Desse modo nós, né, as pessoas do caminho ao rolial, são remidas da condenação eterna pelo seu próprio sangue, pelo próprio sangue